O nosso bom dia a toda a igreja, a nossos irmãos que estão pela internet, a todos, que a graça de Deus seja com cada um. Vamos ficar de pé. Vamos inclinar nossas frontes. Pai, nós queremos lhe agradecer por este belo dia que o Senhor nos concede e queremos viver para o Senhor. Rogamos que o Senhor ordene os nossos passos, incline os nossos corações e ao terminar o dia possamos dizer: Pai, muito obrigado, porque Tu me guardaste, Senhor, e realmente a gente possa olhar para trás e ter uma boa consciência que fizemos o melhor para a glória do Teu nome. Abençoa esta escola, abre o entendimento de cada irmão, cada irmã, e que todos possam conhecer, ó Deus, as Tuas promessas para poder reivindicá-las. Se uma pessoa não conhece os seus direitos, jamais essa pessoa reivindicará. Ó Deus, e nós queremos reivindicar, porque os nossos direitos é o que Tu prometestes. Eu rogo que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento e que possamos, ó Pai, realmente andar dentro do compasso da noiva de Jesus Cristo nesses últimos dias. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Vamos começar com o primeiro verso, até o 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Vamos tomar Joel, capítulo 2, verso 28. A promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. Fumo é fumaça, né? Podeis assentar? Eu quero, nesta manhã, falar sobre o que é a chuva seródia e temporã. Então, podemos dar o mesmo título que o irmão Brana deu para esta mensagem, a qual você já a tem, por certo tem lido, né? E nós só queremos ajudar vocês em uma compreensão mais ampla, mais clara destas verdades. Chuva seródia e temporã. O que é a chuva temporã e seródia? A própria palavra temporã, nós usamos muito aqui. Este fruto é temporão, quer dizer, um fruto do cedo. Então, o que é a chuva temporã, o que é a chuva seródia? São chuvas que caem ali na Palestina, do mês de outubro até o mês de março. Então, a chuva temporã, ela é chamada chuva do cedo.
É aquelas pancadinhas de água, aquelas chuvinhas rala, entende? Que nós conhecemos como a chuva da semeadura. É o tempo que eles fazem a semeadura. O irmão Branham mesmo chama a chuva da semeadura. Semeia a palavra, é os ensinos, é isto que tipifica a chuva temporã. Então ela é uma chuva leve, é uma chuva extensa, ela vai desde outubro até fevereiro. Nós chamamos a chuva do conhecimento, não é certo? Do ensino, do conhecimento, e você deve aproveitar este tempo para poder alimentar, conhecer, ter seus pés no chão. É isso aí. E quanto à chuva seródia, ela é uma chuva torrencial, é uma chuva pesada. Entende? Ela é chamada chuva tardia ou a chuva da colheita. É a chuva da colheita, a hora final. Tem que formar o grão e trazer a colheita, né? E essas, agora, elas não são duas chuvas, uma separada da outra. A chuva seródia, na verdade, ela é a continuação da chuva temporã, só que é bastante água. É bastante água. Em outras palavras, é as duas chuvas juntas. A chuva seródia é as duas chuvas juntas. E nós estamos vivendo um tempo, justamente, como diz o irmão Branham, ele chama o mensageiro de Apocalipse 10:7, o mensageiro da chuva seródia. É o mensageiro final para preparar, trazendo a mensagem para preparar a noiva para o rapto. Então, irmãos, essas duas chuvas, elas representam, é um tipo espiritual de Deus trazendo o seu espírito para a igreja. Por isso nós lemos em Joel, capítulo 2, verso 28, o profeta dizendo, depois disto, deixa eu olhar de novo, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Então você vem uns versículos acima, e você verá aqui, no verso 23, ainda do mesmo capítulo, Deus dizendo, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês. Daí fala que as eiras encherão de trigo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga. Vocês conhecem que estas são as etapas do diabo quando destruiu a igreja. Comeu os frutos, comeu as folhas, fez buraco no caule e, por fim, ficou só o tronco da árvore e Deus prometeu, eu restaurarei. E o que é a restauração? Então, a restauração vem no final. No final, e nós estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. Você vê, o batismo foi restaurado, a crença em um só Deus, os mistérios foram trazidos, todas as coisas, e tudo foi restaurado através do mensageiro. Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, é justamente depois disto que Deus está dizendo que Ele enviaria a sua chuva, derramarei do meu espírito.
Vocês estão entendendo? Porque houve uma restauração da palavra. Agora tem que haver uma confirmação, entende? Um derramamento do Espírito é a verdade. Então Deus tem que vir e comprovar esta verdade. Nós vemos que no dia do Pentecoste, Deus derramou do seu Espírito sobre os irmãos que estavam ali no cenáculo, quase 120 irmãos. Ali foi onde começou a igreja. Ela começou no dia do Pentecoste, e Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. E ele nunca foi embora para voltar de novo. Então, e da mesma maneira como iniciou a jornada da igreja aqui, sob aquele impacto do poder de Deus, ela tem que deixar a terra debaixo, vamos dizer, do mesmo impacto. Sob essa chuva seródia. Esse derramamento torrencial do Espírito Santo. E como disse Deus, farei prodígios e maravilhas. É uma promessa de Deus. E nós somos herdeiros destas promessas. Eu sou, você é? Então somos herdeiros desta promessa. Então você vê que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e o povo correu ali, procuraram saber o que é isso, falando em língua estranha, ouvimos cada um em nossa língua falar da glória de Deus. Alguém dizia: estão bêbados. Daí Pedro levantou e disse: não. Nós não estamos bêbados. Essa é a terceira hora do dia, quer dizer, quem vai beber de dia? Não, nós não estamos bêbados. Mas isto é o que disse o profeta Joel. Veja vocês, isso é o que disse o profeta Joel. E também do meu, olha bem, e nos últimos dias, Atos 2, 38, começando com 16, aliás, Atos 2, 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Entende? Ele levou o povo a ver que o que estava acontecendo tinha fundamento bíblico. E isto foi o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, jovens, né? E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, temos aqui uma promessa, que ela se cumpre sobre dois tipos de gente. Deus descendo o seu Espírito sobre toda a carne. Mas depois disto, quer dizer, de vir sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas, não toda a carne, e profetizarão. Assim aconteceu no tempo da semente, assim tem que acontecer. Aconteceu no tempo da semente semeada, tem que acontecer no tempo da colheita também. Mas depois disto, nós vimos que na era Laodiceia, com os pentecostais, foi derramado sobre toda a carne. Em Salmo 68, 18, diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o nome do Senhor habitasse entre eles. Quer dizer, Deus
indistintamente derramou do seu Espírito sobre toda a carne, desde que creia. Estes sinais seguirão os que crerem. Qualquer um que creia pode levar. Mas lembre-se que a era pentecostal passou. E agora chegamos na hora dessa chuva seródia. Juntas. É uma promessa bíblica. Que elas viriam no primeiro mês, quer dizer, de saída, neste tempo final. Vemos aí Deus prometendo: derramarei do meu Espírito sobre meus servos e servas. A chuva seródia, ela não será sobre toda a carne. Ela será sobre a noiva. E diz o irmão Brana, mensagem 3 classes de crentes, creio que é parágrafo 28 da de Goiânia: num desses dias, Deus infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo sobre a sua noiva, a tal ponto que a arrebatará da terra. Não é assim que nós cantamos? Eu pressinto que algo bom está a caminho, e que algo bom vai suceder. Há um estrondo. Como que é? Há o quê? A promessa de um estrondo desde o céu. Ó irmão, qualquer dia pode ser. Se o crente se humilha e clama a Ele, e com fé espera enquanto ora. Eu pressinto que algo grande está a caminho. Ó irmão, qualquer dia pode ser. Então, esta é uma promessa. Isto, irmãos, é o que rejuvenescerá Abraão e Sara, já velhos, para que a promessa se cumpra. Traga Cristo, Isaque, o tipo de Cristo. Veja, você às vezes se acha velho, parece que não tem condição, mas tem uma coisa: há uma promessa que pesa sobre nós. E Deus, Ele não olha pela condição, Deus olha pela sua promessa. E você tem que olhar pela promessa. Então você diz: eu creio. Eu creio. Amém? Então vejamos, irmãos, o profeta mesmo diz que Deus prometeu em Joel 2:28 que haveria uma chuva seródia. Daí o irmão Brana usa a palavra kenos, que quer dizer Deus se esvaziará. Deus se derramará plenamente. Porque a chuva seródia não é uma chuva que fica aí te dando só, despertando o desejo. Não, ela sacia. Ela sacia, realmente. E nós nunca, na história da igreja, tivemos a chuva seródia. Nunca. Nesses tempos, nós nunca tivemos a chuva seródia. Ela é prometida para o final. Não o começo, o final. Então, veja, que ela virá, não sobre a casca, mas ela virá sobre o eleito, sobre a semente. Não é certo? O mensageiro desta era, ele semeou a semente da chuva seródia. Ele semeou. E Cristo virá e provará no rapto que isto é assim mesmo. Da mesma maneira como João semeou, e Jesus veio e provou, entende? Vindicou aquilo. Deus irá vindicar. Quer dizer, essa chuva, ela é uma vindicação de que
esta é a verdade. Por isso você tem que se manter no trilho, para que você alcance essas bênçãos. Veja, esta chuva seródia, ela trará à igreja, olha bem, a plena adoção. Eu não estou falando adoção somente, a plena, toda a adoção. Vocês sabem o que é adoção? Sabem, né? Leia a mensagem, ele ouvir, vocês vão ver a série sobre adoção. O que é adoção? A palavra adoção quer dizer posicionamento. A pessoa sendo colocada numa posição para exercer autoridade. No Velho Testamento, um pai não tinha tempo de educar os seus filhos. Vamos dizer, não tinha escola pública para mandar. Então, o que fazia o pai? Um homem de posses, contratava um professor. E olha, sendo seu filho, ele não ia contratar qualquer um, não. Ele ia contratar o melhor que ele achasse. Porque era o seu filho. Aquele filho tinha que ter maturidade, responsabilidade para prosseguir com a linha da família para herdar os direitos do pai. Então, o que acontecia? Aquele professor tinha que trazer o relatório para o pai. E quem é o instrutor da igreja? O Espírito Santo. E ele é franco. Se você anda errado, o que diz, ele chega e diz, vamos dar o tipo, pai, lamento em dizer, mas essa tua filha é uma rebelde. Não adianta, tem falado, tem dito, esse teu filho é um rebelde, faz isso, se pinta essa tua filha, tua filha se veste mal, anda flertando, olha lá o que teu filho anda fazendo, esbofeteando a companheira, e assim por diante. Era de corar o rosto, né? Tanto do professor, que gostaria de dar uma boa nota, mas tem que levar um relatório pesado. Aquele jovem, ele nunca deixaria de ser filho. Mas tem uma coisa, ele não herdaria aquela posição de herdeiro. Não seria herdeiro. Mas aquele outro filho que realmente provasse, zeloso, cuidadoso. Vamos dizer, um dia ele viu um empregado tirando uma folga, e ele chegou ali e disse, escuta, meu senhor, você não é empregado do meu pai? Por que você não está trabalhando? E que tal se o professor chegasse e dissesse, olha, pai, eu tenho o máximo prazer em dizer que esse teu filho, como dizemos aqui, é de tirar o chapéu, né? É de tirar o chapéu. Quando eu mostrei para ele Atos 2:38, batizar em nome de Jesus, sabe o que ele disse? Amém, é isso que eu quero. Quando eu mostrei isso, mostrei aqui, ele, amém, é meu pai. E aquele pai com o peito inchado ia dizer, é meu filho mesmo. E o professor ia dizer, olha, ele parece contigo, em tudo. Parece contigo, é o meu filho. Mas enquanto a criança é criança, ela nunca chega a herdar, é como um de menor. Mas quando aquele rapaz chegava a uma posição, e ele provava que tinha maturidade, aquele pai pegava o moço, vestia ele de branco, levava diante dos anciãos da cidade, colocava o rapaz, vamos dizer, em cima de um púlpito ali, e diria para o povo, cidadãos desta cidade, porque os cidadãos, as pessoas, os juízes, todos se reuniam na porta da cidade.
de hoje em diante eu constituo o meu filho sobre tudo que eu tenho. Se vocês querem tratar de negócio, é com ele daqui para frente. O nome dele no cheque é tão bom quanto o meu. Foi o que Deus fez com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Foi levado 3 testemunhas do Novo Testamento, Pedro, Tiago e João, do Velho Testamento, Moisés e Elias, o tipo dos que morrem e dos que ressuscitarão, aliás, que serão arrebatados dos vivos, Moisés representando os que morreram e Elias os que foram vivos. E ali no Monte da Transfiguração, o que houve? Nos diz a Bíblia, é Mateus 17, né? Ao 16. A veste de Jesus se transfigurou, ficou alvíssima, como nenhum lavandeiro da terra faria. Havia luz, aquilo brilhava. E os discípulos assustaram. Antes, quando chegou os testemunhas, Pedro disse: Senhor Jesus, é tão bom estar aqui. Se queres, vamos fazer 3 cabanas. Uma para Moisés, uma para Elias. Uma para Moisés, vão ficar lá com os profetas, com a lei. Outra para Elias. E uma para ti. Em outras palavras, só que a tua vai ter que ser maior, né? Eu, Pedro, Tiago e João, temos que estar lá contigo. E quando as vestes, daí veio aquela nuvem, as vestes de Jesus resplandeceu, aquela nuvem veio, a glória eterna, Deus, o Pai. E ali saiu uma voz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, ali foi adoção. Jesus provou que era um bom filho. Nos diz a Bíblia que em tudo ele foi fiel. Então, irmãos, o filho crente, meio crente, não vai chegar a essa adoção. Nunca. Não chegará. Mas é para aqueles que se empenham e procuram ser sincero e andar com Deus de todo o coração. Aquele que se ocupa nos negócios do Pai, que põe Deus em primeiro lugar. Não as outras coisas em primeiro lugar. Mas Deus, não a si mesmo, Deus, os negócios do Pai. Como Jesus disse: me convém estar nos negócios do meu Pai. Então, a ele ouvi. Em outras palavras, é com ele aí. É com Jesus daqui para frente. A ele ouvi. É a mesma coisa, a adoção é isso, é o posicionamento. Mas tem uma coisa. Mas não quer dizer que a adoção já é a plena adoção. Não, a adoção é somente o posicionamento. É igual um político agora que ganha a eleição, por exemplo, para prefeito. Ele ganhou a eleição, mas ele não vai mandar, porque tem que chegar, esse outro tem que cumprir o mandato, tem que chegar até em dezembro, né? Do dia 1º de janeiro em diante, daí entrega para o outro, para o que foi eleito. Então, a plena adoção é quando começa o exercício, a pessoa fazer o uso deste poder. Vocês entenderam isso? Então, irmãos, essa chuva seródia é justamente o que capacitará a igreja para exercer esta autoridade. Para exercer esta autoridade. E uma vez exercendo esta autoridade, é como diz a Bíblia: derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas e profetizarão. O que é profetizar? É ter a palavra de Deus viva contigo. O que está escrito em Apocalipse capítulo 10, no último versículo?
vemos que o sétimo anjo revelou o que estava revelaria os mistérios, não é? E o anjo e disse assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho da mão do anjo que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. E João disse que ele foi, pegou o livro e comeu, e como segundo foi dito, ele será doce. Eu pergunto, a mensagem não é doce? Mas na boca, mas no ventre, põe ela para viver diariamente, você paga um preço. A amargura representa um preço. Tem gente que quer viver, ser um cristão e não pagar preço nenhum. Olha, sem esse preço, como diz Jesus, ninguém entrará nos céus. Eis que o reino de Deus é tomado com esforço. E os que se esforçam, entra. Quer dizer, não se esforça, não entra. E João diz que ele tomou, comeu, era doce na boca, amargo no ventre. E depois que ele comeu, não disse, pega e engula. Não, você tem que comer as mensagens. João é o tipo da noiva. É o tipo da noiva, disse o profeta. Tudo que eu estou falando aqui, eu, como disse, peguei todo o conselho de Deus, até onde foi possível. Então, estamos falando baseado no que disse o profeta. Eu tenho anotado aqui mensagens, parágrafos e tudo. Só que eu vou procurar ser breve, então vamos seguindo assim. E disse-me, importa, olha agora João, tipo a noiva, que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. Este é o final da nossa trajetória aqui, irmãos. Sob esta chuva seródia, essa dinâmica, que nós chamamos a dinâmica de Deus. Profetizar a muitos povos, nações e línguas. Não quer dizer que você vai sair viajando pelo mundo, não. Mas a noiva de Cristo, João é o tipo da noiva. O nosso irmão lá naquela cidade da África, ele é a boca de Deus lá, a nossa irmã em tal lugar, eu aqui, vocês. Então, ao redor, há povos, nações e línguas. O que quer dizer profetizar? É ter a palavra falada. Profetizar é ter esta palavra falada. Aquilo que houve em demonstração no ministério do irmão Branham. Por 5 vezes. Criou os esquilos, parou a tempestade, ressuscitou o peixinho outra vez, e o que mais? A casa da irmã Hatmose, eu te darei, olha bem, aquilo operou, irmãos, fora da vontade daqueles jovens. Eu penso que era Deus mostrando os setores em que ele operará. E a cura da irmã Branham. 5 vezes isto operou no ministério do irmão Branham. E creio que todas elas pela década de 50. Não depois dos selos, antes dos selos. Por isso não devamos desprezar as mensagens antes dos selos, porque para mim elas é importantíssimas, porque ela nos prepara como receber as coisas. Vejamos que a palavra falada é isto. O irmão Branham chama esta chuva seródia a chuva da reivindicação. A igreja reivindicando os seus direitos. Porque é um direito, desse Deus derramou, Kenos, derramou-se. Então, é claro que isso haverá de produzir algo especial. E sabemos que logo após isto, depois dessa chuva seródia, a tal ponto de trazer essa dinâmica à igreja, trazer esse tremendo batismo do Espírito Santo, trazer esse poder, o que vai acontecer?
o mundo, Sodoma e Gomorra será destruída. O mundo passará pelo juízo. Por isso, alguém perguntou, até mesmo o irmão Brana, pergunta, resposta 3, a última, ali. Irmão Brana, terá noiva? Preste bem atenção. Um ministério antes do fim? Ele disse o quê? Sim. Sim. Porque é uma promessa na Bíblia. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos, minhas servas, profetizarão. Aleluias. Amém. Então a chuva serode, esse grande derramamento. E eu creio que até agora Deus, com a sua palavra, está nos treinando, nos exercitando, para que Ele traga aquilo. Agora Deus está querendo que você amadureça. Vamos mostrar aqui. Porque hoje há muita gente que basta sentir uns arrepios, uma sensação, ter uma visão ou ter um dom, já sai por aí achando que pode cantar de galo. Não precisa de mais ninguém. Basta qualquer coisinha, uma sensação, uma emoção, confunde bênçãos de Deus com a presença de Deus. As bênçãos trazem a emoção, tudo mais. Agora a presença, ela traz aquela unção. Então veja vocês, basta às vezes uns ter ali, ter um dom e volta a ser um pentecostal. E diz o irmão Brana, sempre as pessoas querem voltar de onde saíram. De onde Israel saiu? Do Egito. Pode ver eles no deserto querendo voltar. De onde a igreja primitiva saiu? Da lei. Pode ver eles querendo voltar para a lei. De onde os luteranos saíram? Dos católicos. Pode ver eles lá lutando para voltar. E de onde nós saímos? Dos pentecostais. Porque um pentecostal, basta ele ter emoção, basta ele ter visão, basta ele ter algum dom, ele nem quer saber quem inventou a Bíblia. Ele não importa com as escrituras. E o diabo toma muito proveito por isso. Você pode ter tudo isso. Os dons, todas as coisas, mas lembre-se, o boi tem que ir na frente do carro de boi. A palavra. E Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Não ponha o carro na frente dos bois. Que Deus possa te usar como for, mas nunca saia daqui. Ó. Porque o profeta mesmo disse, visões, a palavra é mais segura do que visões ou qualquer outra coisa. Vamos dar um exemplo. Se Deus der para algum irmão aqui o dom de maravilhas, a gente só ora pelo povo, pela fé, mas não que reivindicamos ter. Ninguém tem, eu não conheço ainda quem tenha isso. Porque maravilha é maravilha, não é uma cura, ela é maravilha. A pessoa está com o braço seco, estica, volta e acontece. E não é porque acontece às vezes, Deus lá faz uma obra pela oração de alguém que eu tenho um dom. Não, isso acontece normal e direto. Que tal se Deus dá para um irmão aqui esse dom? Será que você saberá ficar no seu lugar de membro? Eu sei do meu lugar de pastor. Eu teria o prazer de reunir os irmãos, as pessoas doentes aqui, e dizer, irmão, por favor, vem aqui à frente. Exerça seu dom. Mas será que esse irmão com esse dom não vai querer cantar de galo e achar que não tem que mais ouvir o ministério? Não tem que mais ouvir a liderança, as escrituras? Então, quando é que Deus poderá dar as coisas para os seus filhos? O que está faltando é posicionamento, maturidade.
Mesmo que a coisa balança de cá, você sabe no que você crê, você sabe onde você está. Você não é uma folha de bananeira que balança por esses ventos. Não, você sabe onde você crê e para onde você vai. Aí Deus pode confiar. Mas eu tenho visto, às vezes, basta Deus dar alguma coisa para alguns, já se entusiasma. Irmão, pode se entusiasmar, mas não saia das Escrituras. E nem pensa que você recebeu, porque você é melhor do que quem quer que seja. E deva fazer uso do que Deus te dá. Você tem que fazer uso é para Deus, não para gargantear, não para se mostrar, se vai descer. Por isso disse o irmão Brana, Deus tem tido problemas, dificuldades de encontrar homens que Ele possa abençoar e esses homens possam se manterem humildes. Porque logo Deus começa a usar, o papo vai inchando, né? É como a historinha eu li quando criança, do sapo que olhava para o touro e dizia, coisa bonita é um touro, né? Que eu quero ser como ele. Daí ele começou a inchar. Né? Vamos dizer assim. Daí ele dizia o seguinte, eu já estou parecido com um touro? Perguntava para os outros falavam, está longe. E vai, né? Daqui um pouco, bum! Lá se foi o ministério. Né? É difícil uma pessoa ser abençoada e ficar no seu lugar. É a coisa mais difícil que eu conheço. Quando um pregador descobre que é um pregador, se não é a graça de Deus, ele cai. Mas cai como, pastor? Você pensa que cair aí com mulheres, beber, fumar? Cai na vaidade. Aquilo que o irmão Brana diz, a popularidade, o que derruba um ministro, dinheiro, fama e mulher, essa fama, o egocentrismo, o orgulho, que é uma das coisas que dominam o mundo. Por isso diz o irmão Brana, mostra-me um homem que tira a si mesmo da frente. Eu te mostrarei um grande homem que tem encontrado os favores de Deus. Vamos seguir. Terá noivo ministério? Sim. É a dinâmica. Essa chuva seródia será dinâmica. Olha bem, a dinâmica. O que é a dinâmica? Agora, a dinâmica ela tem que vir em cima de uma mecânica correta. Tem que vir em cima de uma mecânica correta. Vamos dizer, o que é que nós temos que nos preocupar de primeira mão? Para mim, é a mecânica. É a vida vivida. Porque é o que o diabo respeita. O diabo não vai ter medo com pau de vassoura, de grito seu, de fanatismo, não. O diabo respeita uma vida vivida cheia do Espírito Santo. E isso ele treme. Então vejamos que a mecânica, vamos dar o exemplo, ali está o carro. Volante é bom, motor é bom, os bancos, pneu novo, está tudo, gasolina no tanque, está tudo em ordem. Mas tem que pôr a chave, está na ignição, mas tem que virar a chave. E não é A que vai virar a chave, não é B, fulano, doutor, fulano da mensagem que vai virar, não é esta doutrina, ou aquela interpretação, ou aquele grupo que vai conseguir. Irmão, isto tem que vir de Deus. Na hora que girou a chave, o que faz? Libera uma chispa de fogo e ela cai na cabeça do pistão aí. Pum, bum, 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 ao alto. Isso é a dinâmica. Agora, se não tem o pneu, como que vai andar? Pode estar bom o motor, mas não vai andar, meu filho. Se falta o volante, se falta o assento, você tem que estar com a tua mecânica em ordem. Porque a dinâmica, Deus, não virá sobre uma vida bagunçada, desordenada. Uma mulher fora de seu lugar, um homem fora de seu lugar, uma igreja fora de seu lugar, um pastor fora de seu lugar.
Deus sabe onde Ele põe o seu espírito. Então, essa dinâmica é o que nós chamamos de quê? Quem lembra? A terceira. Vocês não sabem? Vocês vêm sempre à igreja? Vocês leem as mensagens? A terceira puxada. A terceira puxada em evidência. Agora nós temos a chuva ou é o crescimento, tudo. Para mim, já chegamos à hora. Entende? E é a terceira puxada. O que é a terceira puxada? Todas as vezes. Eu estava vendo o livro do irmão Green, ele dizendo, sempre quando o irmão Branham, ele falou das três puxadas, a terceira puxada, ele apontou aquelas 5 evidências. A criação dos esquilos, tal, as 5 vezes. E o irmão Branham chamava isso até o seu novo ministério. Ele morreu esperando por isso. Entende? Que seria um maior avivamento. Mas ele não alcançou. Mas isto alguém alcançará. Pode alguém aqui não alcançar, ter que ir antes. Mas que é e pronto. E como disse o profeta, tal como tão certo como Deus guarda a sua palavra, Ele trará chuva tardia e trará de volta o mesmo Espírito. Mensagem, pergunta, resposta, Apocalipse 4, parte 1, parágrafo 190. Quer dizer, é infalível, Deus não falha. Alguém chegará ali, alguém atingirá. Porque Deus não é homem para mentir. Deus nunca prometeria uma coisa que Ele não fizesse, ou que Ele, sabendo como Ele é eterno, que alguém não chegasse ali. O político pode fazer promessas sabendo que não cumpre, mas Deus não. Então, é a palavra falada. A plena adoção é a palavra falada. É o que nós chamamos a terceira puxada, é usar a palavra de Deus. Mas esta palavra, ela virá eu não creio que ela vem em um momento de tá tudo bem, porque na verdade anda muito bom, anda ou não anda, irmãos? Nós estamos em que mês? Outubro, né? Parece que ontem era janeiro. Se passou rápido é porque está bom. Agora, se fosse uma dor de dente, em meia hora parece uma semana. Não é? Israel iria querer sair do Egito se tudo estivesse comendo churrasco ali diariamente? Mas quando a peia pegou eles, o chicote, a escravidão, aí... Olha, irmãos, por isso que o relaxamento, ele vem quando há muita abundância, muita facilidade. Temos internet, temos CD, temos free, temos mensagem até de graça. Pessoa tão caninha aí, tão mão de sambambaia, acho até difícil ajudar aí para fazer mensagem. Mas tem lá para Coca-Cola, para o cheeseburger, para pizza, e aí por diante. Mas porque de graça, não dão valor. O que vem de mão beijada não se dá valor. E agora me diga se uma mensagem seria cara, se ela valesse R$100. Pelo conteúdo, sendo a voz de Deus para nós, seria barato. Não estou fazendo propaganda e venda, não. Mas mostrar o valor. Então vejamos, irmãos, que essa terceira puxada, o irmão Branham sempre ele mostrava isso. Mensagem, olhe sempre para Jesus. Parágrafo 39 em diante, o profeta diz assim, eu vejo isso de uma maneira tão clara dentro das mensagens, tão simples.
E eu vim crendo nessas coisas desde que eu conheci a mensagem. Eu vim aí. Às vezes alguém pode dizer, isso é uma abertura, uma revelação. Eu pergunto, será que fé essa pessoa tinha antes? Às vezes foram filhos criados dentro da mensagem e nunca teve conhecimento, entende? Então acha qualquer coisa ali, acha que tem. Ora, sempre pregamos essas coisas. Olha bem o que diz o irmão Branham. Então agora, eu vou lhes dizer algo. Agora que eu ainda não disse, esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por esses muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais, a terceira puxada foi vindicada agora. Eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. Ele vai falar de uma experiência que aconteceu recentemente no seu ministério. O uso da palavra falada. Agora recordem, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Agora, é na existência, quer dizer, a coisa é real. Eu estou advertindo isto, que em breve, bem neste tempo agora, isto acabou de acontecer. Então, isto pode identificar sua presença no vosso meio, veio? O Branham está dizendo que recentemente tinha manifestado essa palavra falada através dele. Mas ele diz, mas isto não será usado de uma grande maneira, até que este conselho comece a apertar, o conselho ecumênico, conselho das igrejas. Quer dizer, isso não estará plenamente em uso enquanto não vier o aperto. Estão entendendo isso? Daí ele diz, e quando isto acontecer, quer dizer, o aperto, quando aquilo acontecer, dá uma água, por favor. Os pentecostais e os demais puderam personificar quase todas as coisas que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifesto na plenitude do seu poder. Quer dizer, quando vier o aperto, o irmão Branham está dizendo, o que vocês viram em mim, Deus trazer essa palavra falada, isso virá em plenitude. Plenitude quer dizer tudo. É a chuva Serode. É esse derramamento de Deus sobre a sua igreja, essa dinâmica, que nós chamamos a terceira puxada. Se o irmão observa, todas as vezes que foi manifestado esta palavra falada no ministério do irmão Branham, interessante, isso não manifestou de qualquer forma, não. Toda vida, isso manifestou-se quando veio a presença de Deus de uma forma fortíssima. O Branham está pescando ali, dali um pouco, ele disse que aquilo veio tão forte, quando ele viu, ele falou, peixinho, eu te dou a vida. Irmã, eu te dou teus filhos. Ele disse, quase se explodia naquela casa. A presença de Deus. Então é diante de uma unção dessa chuva. Vocês estão me entendendo? Diga amém. É que isso haverá de manifestar. Não é porque alguém mete a mão no bolso e diz, eu descobri. É essa interpretação. Isso é besteira. Bobagem. Você é diante do Espírito, da presença de Deus. Entende? Dessa unção que o irmão Branham chamava de super unção. E diz ele ainda, que, eu até vou saltando aqui, que isto, o terceiro, é devidamente identificado.
Então, a terceira puxada está aqui. Quer dizer, ela não é muito usada. Mas eu já tenho visto lugares que alguém diz, pô, vem, sente aquela inspiração, diz, e ela tem pingado aqui e acolá. Eu sei de coisas que o irmão disse, irmão, onde você perdeu o cheque? E o irmão perdeu, não tinha como, já tinha mais de semana procurando. Onde você quer encontrar? No bolso do meu paletó. Tá, então tá. Quando vem a inspiração, agora não sai por aí porque não acontece, vai ficar como falso. Deixa Deus fazer as coisas. E diz o profeta, é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto. Como ele me disse no princípio, ele disse, não diga nada sobre isto. Você recorda, anos atrás, isto fala de si mesmo. Isto fala. Quer dizer, a terceira etapa em evidência, ela fala por ela mesma. Ninguém tem que dizer, ô irmão Febrônio, isso é isso. Não, eu estou vendo. Quando a mulher ela dá luz, alguém tem que dizer para ela que ela deu luz? Ela sabe o que passou. Se você vê uma coisa, quando Deus disse, haja luz, Deus, quando ele respondeu o quê? Com aquilo, quando veio a luz. Alguém tinha que interpretar o que ele queria dizer? Esse é o problema. É as interpretações. Não tem paciência de esperar o que Deus tem que fazer. É a mesma coisa, como disse ali, Moisés subiu a montanha, o povo ficou impaciente, esse homem não vive mais, tem 15 dias, tem 20 dias, tem 30 dias. Arão, faça um Deus para nós, vamos voltar para o Egito. Não tem mais esperança desse homem voltar. Arão disse, dá os pendentes, as coisas de ouro. Moisés, quando chegou, pegou eles com a mão na botija, né? Adorando. Entende? Fazendo a inauguração. E Moisés disse para Arão, homem, o que foi isso que você fez? Arão disse, não culpe o teu servo, né? Arão era o copastor. Não culpe o teu servo, o senhor sabe que esse povo é tendencioso para essas coisas. É que eu disse, me dê os vossos brincos, me dê as coisas de ouro aí, e eu joguei no fogo, quer dizer, como por encanto, e apareceu esse bezerrão aí, ó. Irmãos, tem muita gente pega parágrafos e mistura tudo, sabe, e atira no fogo e diz, é isso aí, é isso aí. Fazendo bezerro de ouro. Então, a terceira puxada, a dinâmica, por favor, entenda. Essa é a vindicação de Deus. Ela fala por si mesma. Ela não vai precisar da mãozinha de ninguém. E ela virá na hora de necessidade. Ela não virá quando tudo está bem, não. Eu recordo, eu era jovem, cheguei na casa de um irmão que morava no interior e disse, quando vi aquela palavra falada, eu quero estar na igreja agora. Você não quer pagar ônibus, não quer sair a pé aqui, acolá, quer boa vida. Não é dessa maneira, não. Aquilo virá como um recurso final, se você tem necessidade. Será para atender as necessidades, não para sair por aí e fazer show. Vamos ganhar do Valdomiro, mais isso, aquilo. Não, Deus não será uma demonstração pública, não. E sabe o que diz o irmão Brando? Ele diz, olha bem, ele segue dizendo, na minha opinião, isto é o que começará a fé no rapto. Amém. Não a fé do rapto, a fé no rapto. Amém? Essa é a chuva seródia. Houve uns grupos ali nos tempos do avivamento, nos dias do irmão Brana, que se intitularam os irmãos da chuva tardia, da chuva seródia. E veja o que eles fizeram. Eles começaram a fazer pastores, apóstolos,
evangelistas, mestres, eles diziam que a pessoa tinha aquilo, então a imposição de mãos dava autorização. E deu tudo errado. Porque isso não é para quem o homem quer, isso é para quem Deus chama. E a Escritura diz, ninguém tome essa posição se não for chamado como Arão. Bem, ainda temos uns minutinhos e hoje eu vou aproveitar falar sobre isso. Então, irmãos, a chuva tardia, ou a chuva seródia, ela não virá sobre os 144 mil. Ela não é para os 144 mil, ela é para a noiva gentílica. Ela não será para Moisés e Elias, ela será para nós. Entende? Será para nós. Nessa mensagem, olha bem, vamos aqui, e depois vamos indo para terminando já. A mensagem chuva temporã e seródia, o irmão Branham, no parágrafo 30 em diante, ele diz que o sol nasce no leste. Ele começa a nos falar, e a humanidade tem marchado como o sol. Vem do leste, aqui, né, para o oeste. O leste, lá está o Oriente, a China, aqueles países, Japão, o país do Oriente. E ele vem vindo pelo Oriente, passou ali vem pela Europa e agora chegou aqui no extremo oeste, na costa americana, e quando escapa o sol dali, por cima do Pacífico, ele volta a aparecer no outro dia, ali na sua origem. E o povo mais antigo do mundo, pelo que se diz, é a China, um dos mais antigos. E pode ver que a população veio vindo, a coisa veio desenvolvendo de acordo com o caminhar do sol. Por isso Jesus disse que como o sol nasce do Oriente e brilha no Ocidente, tem que ter o seu curso completo. Por isso que nesses últimos dias, a mensagem, o profeta, ela tinha que vir do extremo Oriente, aliás, tinha que vir aqui do Oeste. Então, veja. E ele segue falando. E nós encontramos ele dizendo que há uma promessa, e cita ela, que haverá luz no tempo do entardecer. É uma promessa. Não é um dia, claro, não é totalmente escuro. Haverá luz no tempo da tarde. Então, deixa eu ler aqui alguns parágrafos. Veja, esta é a hora, parágrafo 57 em diante. Quando vemos estas coisas que Jesus disse tomando lugar, olhe para ele assim como eu citei ontem à noite. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pouco antes da destruição de Sodoma, Abraão, a igreja espiritual, chamada para fora. Eu poderia citar isto de novo. Aqui eles estavam permanecendo por si só, vivendo severamente, mas eles estavam certos com Deus, pondo Deus em primeiro lugar. Abraão, ele se separou, foi ali para o deserto, viveu duramente, mas ele pôs Deus em primeiro lugar. Ló estava desfrutando do pecado por algum tempo, como a maioria das pessoas são hoje, chamando-se de cristãos. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não pode estar em você, diz as Escrituras. Estas coisas eram para acontecer. Quer dizer, os sinais, no tempo da tarde haverá luz, revelar os segredos dos corações, a manifestação do Filho do Homem, né? Nós as temos, elas estão aqui agora.
Estamos vendo todos os dias. Saiam pelas ruas, agora ele fala dos sinais mundanos. Pelas ruas hoje à noite você verá. É claro, a Escritura está na parede, nas ruas, nos céus, em todo lugar. O fim está perto, estamos no tempo final. Não se deixe enganar, amigos. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Estamos no tempo do fim. E então vemos estas coisas espantosas acontecendo. Terremotos, grandes ondas, tsunamis, né? O desfalecimento de nações, a densa escuridão, o orgulho, vanglória, amantes do prazer. Agora, isto é tudo para o mundo, isto é o que o mundo está apontando. Mas a igreja tem um outro sinal. Que abençoado sinal! Ele prometeu que haveria uma chuva tardia sobre a igreja. Estão vendo? A igreja espiritual, nos últimos dias, ele derramaria ambas as chuvas, temporã e seródia, na mesma estação. Ele prometeu isto. Agora vamos observar o que são as chuvas. Agora, quando nós descobrimos que o profeta disse, haverá um dia que não será nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Que tipo de luz? A luz do mesmo sol que nasce no leste brilhará no oeste. No último dia, na última hora do dia, o sol, sun, deve brilhar aqui. O filho, som, voltará a brilhar por aqui. Agora nós tivemos um tempo, nós tivemos um pouco de luz no entardecer. Mas qual é a ordem? Isaías estava perfeitamente em ordem nas Escrituras quando ele disse, amanhã vem e à noite também. Você percebeu isto? Amanhã vem e à noite também. Amanhã vem. Guarda, que houve de noite? Quando nós vemos estas coisas que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias, e ele predisse isto à última geração, e nós vemos fisicamente. Israel fisicamente, os sinais fisicamente, o mundo afundando, a era atômica e o fim da era, o fim dos tempos. E vemos isto escrito por todos os lugares. Isto nos faz clamar, guarda, que houve de noite? Nós temos um guarda que ascendeu aos baluartes da glória. O Espírito Santo foi enviado para a torre em homens e mulheres que acreditam em Deus. Este é o sentinela, o atalaia, né? O Santo Espírito enviado a nós como uma sentinela, a qual zela por nós. Ele é o nosso guardião. O Espírito Santo foi enviado para conduzir o homem para ser a sentinela da nossa alma. Exatamente desta forma. O homem não foi feito para cuidar do outro. O Espírito Santo veio para cuidar de nós. Ele é o nosso tutor, nosso mestre. O Espírito Santo é para ensinar. Então nós clamamos ao Espírito Santo, olhando estas coisas, guarda, que houve de noite, tal como ele disse, amanhã vem e à noite também. O que é isto? Vocês sabem que antigamente eles construíam uma cidade, murava ao redor daquela cidade para se proteger dos inimigos, dos assaltantes. E no meio eles construíam uma torre que dava de olhar para todos os lados. Então, colocava-se o homem naquela torre, colocava um sentinela, um atalaia, vocês sabem disso. Eles não iam colocar um cego ou míope lá em cima, ou meio surdo. Eles buscariam um homem que realmente estivesse atento. E eles não iam pôr lá em cima um dormioco preguiçoso, um pastor de que... Não, ele ia pôr alguém que vela. Por quê?
ele estava acima de todos os habitantes da cidade, o atalaia. Não era porque ele era maior, não, é a torre, é o ministério que põe ele acima dos demais. Então ele tem que ter uma boa visão e conhecimento. Lá de longe ele vê a poeira levantando, ele olha e procura identificar. Daí ele grita: lá vem o inimigo, feche as portas. O lá é amigo, não se assuste. Então o irmão Brana começa essa mensagem contando até a história. As meninas, as moças pegando água, né? Vocês viram aquele guarda enjoado, diz que Deus vai destruir tudo, porque nós vamos nas nossas festas, andamos assim. Leia essa mensagem. E o guarda avisa. Meu pai disse que vai tirar lá, na próxima eleição, vai tirar esse guarda, porque ele está tirando nossos prazeres, né? E assim Deus é o grande guarda, o Espírito Santo, usando homens, usando pai, usando mãe, usando pastor, e nesta era Deus nos enviou um atalaia, seu profeta. É o ponto mais alto. E temos as mensagens desse tempo de perigo, de tsunami, política, guerras, rumores, tudo, e como o aviso de Deus saiu. Temos gravados, está aí os avisos de Deus. Agora, quem dá atenção escapa por sua vida. Quem não dá atenção, o problema é seu. Então, veja, o guarda está para avisar. Agora, ele disse ao natural, vamos ver como isso acontece. Amanhã vem e à noite também. Vamos entender isso. Porque amanhã vem e à noite também. Agora, ele disse ao natural, aos homens que podia ver. Agora ele está dizendo à igreja, haverá uma chuva seródia. A chuva cairá nos últimos dias e nós temos uma chuva seródia. Lembre-se, mas o que aconteceria então? Primeiro, começa a romper o dia. E longo, antes do dia romper, então fica mais escuro do que esteve a noite toda. E então amanhece. Agora, você percebeu? Observe, na parte da manhã, antes de romper o dia, torna-se mais escuro e finalmente amanhece. Em outras palavras, o ponto mais escuro de toda a noite é antes de romper o dia. Antes de começar a amanhecer. Porque as trevas ficam comprensadas. E esta é a hora que aparece mais nitidamente, qual a estrela? A estrela d'alva, não é? Agora veja que ele disse, amanhã vem e à noite também. A escuridão, a densa escuridão, logo antes do amanhecer. O que acontece neste tempo? Nós tivemos aquela pequena luz, nós entramos nessa luz, nós vemos os sinais aqui, os sinais terrestres. Há todo tipo de coisas acontecendo. Terremotos e pessoas desviando-se, a imoralidade das mulheres e dos homens, como eles agiriam e como as mulheres perverteriam a si mesmas, e os homens tentariam perverter-se a mulheres, ambos usando roupas um do outro. Quer dizer, o mundo tem cruzado pelo seu dia. Chegamos a uma noite, e agora a coisa está no ponto mais escuro. Bem, não é por achar graça, mas antigamente eu sempre dizia aqui, quem é que lembra? Esse negócio de homem com mulher, conversa, muita amizade, eu não confio nisso não, gente. Não confio no irmão? Irmão, confio. Na carne de ninguém confio, não. Seja, não vamos pôr malícia, mas cuidado cabe. Porque daqui um pouco a voz daquele homem é mais bonita que o do marido, ele é mais simpático, sei lá o quê. A voz daquele homem mais bonita, a voz daquela mulher mais bonita que a da sua esposa, né? E aí começa. Eu recordo que antigamente eu dizia uma coisa assim,
Quem lembra de eu dizer que homem cheira homem, mulher cheira mulher? Lembra disso? Mas hoje já não dá de dizer isso mais, a coisa está tão escuro, né? Está tão escuro que não dá mais. Então eu não falo mais. Veja aqui. É o momento mais denso, mais escuro que nós estamos vivendo, é agora. Mas é só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Como diz, o sol vem rachando ali fora. Um novo dia, um milênio. É mais um pouquinho, minha irmã. É mais um pouquinho, meu irmão. É nessa hora escura, já está terminando, é antes de começar o dia. É o fim de um dia e o começo do outro. E lembre-se, o que acontece antes do dia amanhecer, quando o período de escuridão vem, então a estrela da manhã surge, e essa é a estrela mais brilhante no céu. E a estrela da manhã, não perca isto agora, a estrela da manhã surge entre esta débil luz e o real surgimento do dia. No momento que fica mais escuro, um pouco antes do amanhecer, a estrela da manhã brilha mais densamente. O que está fazendo? Está refletindo a luz do sol que vem surgindo. Você entendeu? Então aí está. Então, nessa hora escura, irmãos, nessa hora difícil, você não põe a culpa, é porque o mundo está em escuridão. Irmãos, o peixe vive na água salgada e o peixe em si não é salgado. Jesus disse, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Mas é justamente nesta hora escura é que a estrela d'alva, quem é a estrela d'alva? É você, sou eu, somos nós, refletindo aquela luz do sol, ela se torna mais intensa. Somos esta luz, por isso, quanto mais negra é a noite, mais a pequena luz se torna forte, mais o crente fraco se torna forte. Quando você entra em um lugar bem escuro, um palito de fósforo vale muita coisa, né? Agora, de dia não precisa. Entende? O que adianta agora com essas luzes aqui, acender um palito de fósforo? Então, irmãos, aonde você está? Lá no teu trabalho, na tua casa, no meio de família incrédula, você é uma estrela. Brilhe. Mostre o teu testemunho. Apresente Cristo na sua vida em tudo. Por quê? Logo mais o sol vai amanhecendo. É um novo dia. Entende? Aí vem essa chuva. Para, como diz o irmão Brana, tal ponto de levar a sua igreja no rapto. É a dinâmica, é a terceira puxada em operação, em evidência. E ela falará por si mesma. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus, eterno e amado Pai, quão maravilhoso te agradecemos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. E eu quero dizer com esta igreja a Ti, que nós cremos, que nós amamos as Tuas palavras, ó Deus, e queremos nesse tempo de escuridão, brilhar mais do que qualquer outra coisa. Que cada um possa brilhar mais, ó Deus. Ó Deus, é a estrela da alva, é o tipo do eleito, é o tipo do povo eleito, é o tipo do povo predestinado, Pai. Que o Senhor faça com que a luz do Teu povo possa se refletir, possa mostrar ao mundo que Ele vive, e por Ele viver, podemos crer no amanhã. Cremos logo mais neste novo dia, em uma nova era que se abrirá. Ó Deus, é uma era eterna. E ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto,
não haverá mais preocupação, solicitudes, dificuldades. Ali não estaremos em um corpo que se envelhece, adoece. Não, Pai. Deus, queira abençoar o teu povo, para que cada um olhe para isso e espere por isto, com tudo o que há dentro de si, amando, como disse Paulo, amando a sua vinda. Leve o teu povo em paz e dê-lhes um bom dia. Em nome de Jesus, amém.